Vencendo Vem Jesus. E hoje continuaremos a estudar os temas de vitória por meio deste guia Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória. E o segredo de hoje, dia 2, 23 de fevereiro, é Vencendo em Cristo. Vencendo em Cristo. Você sabe que Cristo está vindo com todos os seus anjos. Ele já obteve uma vitória na cruz do Calvário, porém muito em breve ele irá destituir todos os reinos deste mundo e entregará este planeta aos santos do Altíssimo. Mas, para você receber essa bênção, para você morar na nova terra, a terra renovada, que será aqui, este mesmo planeta, mas restaurado ao seu vigor edênico, à sua beleza original, você precisa ser um vencedor. Você precisa vencer em Cristo. Então, como que é esse assunto? Na cruz do Calvário, Cristo, ele venceu por nós. Hoje, ele quer fazer uma obra em nós. É o que nós chamamos de Cristo por nós e Cristo em nós. Então, no Calvário, ele foi o nosso substituto, por nós, em nosso lugar. Ele fez algo e nós não fizemos nada. Hoje, ele quer fazer algo em nós. Novamente, é ele que opera o querer e o realizar. Só que nós precisamos cooperar com ele, porque Jesus não vai forçar. Jesus, ele está à porta e bate. Mas cabe a nós abrirmos a porta e permitir que ele entre em nossa vida. Então, o tema, ele é dividido em justiça pela fé, que é o que ele fez por nós na cruz, é o perdão dos nossos pecados. E o tema é dividido também em santificação. É a obra que ele faz em nós, é a transformação nossa, é quando nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, novas criaturas. Há um texto clássico do Espírito de Profecia que diz assim: a justiça pela qual somos salvos, a justiça imputada, é o nosso título para o céu. A justiça pela qual somos santificados, a justiça comunicada, é a nossa adaptação ao céu. É como se você houvesse ganhado uma viagem de graça, uma viagem, vamos imaginar aqui, para os Estados Unidos. Só que agora você precisa se adaptar para essa viagem. Você precisa fazer os passaportes, tirar o visto, fazer as malas, quem sabe preencher o cartão de vacinas, conforme é exigido pelo país de destino. Então, ganhar a viagem é o que Cristo fez por nós na cruz. Agora, a adaptação para a nova terra é o que ele quer fazer em nós hoje. Tiago, isso é bíblico ou isso só existe no Espírito de Profecia? Certamente é bíblico e eu convido você para lermos alguns textos bíblicos que nos revelam a base bíblica do tema da santificação. Ele está presente em toda a Bíblia e principalmente em todo o Novo Testamento. Lucas 13, 23 e 24. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aqui temos a perspectiva do esforço, do empenho, da cooperação. É o poder de Deus unido ao esforço humano, palavras de Jesus. Romanos capítulo 6, versos 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. No livro de Romanos, nós temos 3 capítulos dedicados à justiça da fé, que é o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. Depois, os capítulos 6, 7 e 8 são dedicados à doutrina da santificação. Muitos estudam o livro de Romanos e param no capítulo 5. Param apenas na obra que Cristo fez por nós. Mas precisamos estudar o livro todo. Os capítulos 6, 7 e 8 falam da obra que ele quer fazer em nós hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8.
o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no mesmo livro, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, se Jesus já fez tudo por nós, se em cada tentação ele envia o livramento, e se as tentações não são maiores do que podemos suportar, quando falhamos, a culpa é de quem? A culpa é nossa. Foi a nossa falta de fé. Foi o termos soltado a mão de Jesus. É por isso que caímos. Então ele diz assim, ó, você precisa ser irrepreensível. E eu estou aqui do lado, não vai ser. Você não estará sozinho, né? Eu não vou colocar você numa prova que você não tem condições. Então veja a profundidade dessas promessas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja a força dessa promessa. Precisamos vencer tudo, todas as paixões sensuais, os pensamentos impuros, os vícios em pornografia e também a impaciência, os pensamentos tortos, a amargura, a murmuração, a falta de contentamento. É para vencer tudo. E Deus promete que Ele vai nos ajudar a permanecer como? De um jeito que não seremos abalados, inabaláveis. Filipenses 2, 12 a 15. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O nosso padrão não é a sociedade atual, não é o que os outros fazem, não. O nosso padrão é a vontade de Deus. Em relação a este mundo, devemos permanecer como inculpáveis, irrepreensíveis, resplandecendo como astros no mundo. Primeira carta aos Tessalonicenses 3, verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque às vezes satisfazemos as nossas paixões? Porque estamos sozinhos, não estamos andando no Espírito. Mas, se não andarmos no Espírito, ali em Gálatas diz que vamos praticar as obras da carne. Mas quando andamos com o Espírito, praticamos ou produzimos o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. As obras da carne, vocês já sabem, são conhecidas, né? Então, como não praticar as obras da carne? Como produzir o fruto do Espírito? Olha, andai no Espírito e jamais praticareis as obras da carne. É o que está escrito ali. Primeira carta a Timóteo 6,14. Exorto-te que guardes o mandato. Como? Imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo era um jovem. E qual foi a orientação de Paulo aos jovens? Para que eles sejam imaculados, irrepreensíveis, missionários, pregadores da palavra. Hebreus 12,14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos para o texto de 2 Pedro 3,14. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem como?
em santo procedimento e piedade. Olha, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Muitas pessoas pensam que elas serão irrepreensíveis na glorificação. Mas, querido irmão, quando fechar a porta da graça, se você não for irrepreensível, a sua sorte será com os ímpios. Então veja a força do texto. Ser achado. Quando ele vier, ele vai achar quem? Os irrepreensíveis, né? Ele não é a partir dali que você, né, vai mudar de vida. Você já terá de ter mudado. Então, quando ele vier, nós temos que nos empenhar hoje para sermos achados, encontrados sem mácula e irrepreensíveis. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Judas 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Olha, ele nos guarda não só de cair nos grandes pecados, mas ele também nos guarda dos tropeços. Existem pessoas que pensam que ele nos guarda apenas de cometer os pecados dolosos, de mão levantada, aqueles pecados intencionais, não é mesmo? E há pessoas que acham que não. Os pecados aqui da impaciência, que é um pecado culposo, né? Os pecados aqui, aqueles sem querer querendo, aqueles não intencionais, né? As pessoas pensam, bem, esses aí, Deus não nos guarda. Né? Esses pequenos tropeços, isso vai ser normal. Não, o texto diz que ele nos guarda, inclusive dos tropeços. Eu fico perguntando, qual é o pecado que nós poderemos praticar até a volta de Jesus? Se você sabe, né? Eu nunca vi ninguém me dizer qual é o pecado. Fala assim, Tiago, tal mandamento nós poderemos quebrar até a volta de Jesus. Dê um exemplo, vamos ser práticos. Se existe um pecado que nós poderemos praticar até a volta de Jesus, você escreva nos comentários. Eu não conheço aquele que podemos praticar. Eu sei os muitos pecados que eu pratico, né? Mas eu não sei qual deles eu vou poder praticar até a volta de Jesus. Temos de abandonar todos. Misericórdia, eu preciso abandonar tudo. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que maravilhosa promessa! Aqui está os que guardam. Esses são os que vão proclamar as 3 mensagens angélicas. O texto está em Apocalipse 14. É o caráter dos 144 mil. Aqui está os que guardam. Não diz aqui está os que não guardam. Não, aqui está os que guardam. Eles têm a fé em Jesus e eles têm as obras em Jesus. É Cristo neles, é Cristo que produziu a obra deles, né? Então, é o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 1, 23. Cristo em vós, o qual nós anunciamos a todo homem, a fim de que todo homem seja perfeito em Cristo. Cristo em vós. Vamos ver agora as notas aqui da nossa revista. O que é santificação? Já falamos, é a conformidade com a vontade revelada de Deus, com tudo que está na Bíblia. Santificação é a conformidade com todas as orientações do Espírito de profecia. Eu tenho aqui o livro Evangelismo. Se você quer andar em conformidade com a vontade revelada de Deus sobre evangelismo, aí você vai seguir isso daqui, né? Não pode tirar evangelismo da cabeça, né? Então, santificação é a vontade revelada de Deus em todas as áreas. E nós temos ali no Espírito de profecia a vontade de Deus sobre a saúde, sobre alimentação, sobre vestuário, sobre namoro, casamento, criação de filhos, entretenimento. Né? Muitas vezes os cristãos estão fora da vontade de Deus em relação ao entretenimento. Hoje em dia os cristãos fazem coisas que para os primeiros cristãos seria uma abominação. A igreja dos apóstolos, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, jamais concordaria com o que é chamado hoje de entretenimento cristão, não é mesmo? Então, santificação é você se abnegar e se abrir a toda a vontade revelada de Deus, o linguajar do cristão, né? Todo estilo de, falando em estilo de vida, olha, é todo o estilo de vida que Deus orienta o cristão. As cartas de Paulo são cartas de estilo de vida, né? Então, no dia de sábado do jejum, você pode estudar aqui, ó,
o estilo de vida adventista. Está aqui no final. Nós vamos gravar, não sei se um vídeo, se vamos dividir em dois, para estudarmos esse estilo de vida adventista. Não pode ser tirado da cabeça. Tem que ter base na Bíblia, não é? Muitas vezes as pessoas fazem perguntas, né? Mas que mal tem? Mas será que Deus não gostaria? Não é assim. Tem que ser respondido o que Deus quer, né? Tem que ser respondido com um assim, diz o Senhor, não é mesmo? Então, repito, a santificação é a conformidade com a vontade de Deus. E se você não lê a Bíblia, se você não lê as cartas de Paulo, você não vai saber qual é a vontade de Deus. Se você não está lendo os livros do Espírito de profecia, a mensagem para o povo que está vivendo no tempo do fim, você não vai saber qual é a orientação de Deus para o seu estilo de vida. E como é que você vai se santificar, né? Aqui na Bíblia está tudo resumido. Ali no Espírito de profecia está tudo bem explicadinho nos mínimos detalhes. Então, o que santificação não é? Santificação não é sentimentalismo. A santificação bíblica não consiste em emoção forte. É nisso que muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem realizados ou felizes, julgam-se santificados. Isso aqui é um erro tremendo. A pessoa chora durante o sermão. Não é santificação, né? Na verdade, os apelos eles deveriam ser menos emocionais e mais racionais, né? É claro que a verdadeira santificação leva você a chorar. Por muitas vezes você vai contemplar Cristo na cruz do Calvário, com as mãos perfuradas e a fronte desfigurada por aquela coroa maldita de espinhos. E você vai cair em lágrimas ao ouvir a voz dele dizendo: foi por você. Por vezes, vamos ser levados às lágrimas. Mas estar em lágrimas não quer dizer que você conformou todo o seu estilo de vida, né, os seus pensamentos e sentimentos à vontade de Deus, né? Quando às vezes as pessoas cantam músicas, não, estou santificado. E muitos chegam ali a ficar pulando, dançando, né, pulando eufóricos nas igrejas e achar que aquela euforia é a santificação. É pelo contrário, o apóstolo retrata a santificação como um espírito manso e quieto. Paulo chama os jovens não a um pular eufórico, alucinado, mas chama os jovens à sobriedade. Sede sóbrios, sede padrão em todas as coisas. Veja só a inversão de valores do mundo moderno. A verdadeira santificação é obra diária, contínua, enquanto durar a vida. E cada vez mais, mesmo na eternidade, vamos continuar aperfeiçoando o caráter. Não termina nunca, irmãos. Mas é claro, hoje você tem que estar com a consciência limpa, tudo bem? De nada me argui a consciência, diz o apóstolo Paulo. Mas nem por isso ele, né, se dá por, olha, eu parei aqui, está tudo bem, cheguei no final da linha. Não. O aperfeiçoamento do caráter, ele começa hoje, ele continua amanhã e ele não termina nunca, nem na nova terra, tudo bem? Mas você precisa estar sempre se conformando com toda a vontade revelada de Deus. Necessidade de renúncia, sim, óbvio. Você acha que não vai ter de renunciar nada? O que foi que Cristo renunciou por você? Veja o hino, na cruz morri por ti, ó pecador. Né? Deixei no céu meu lar, ele trocou, né? Em vão eu não troquei a glória pela luz, em vão não permutei o trono pela cruz. No céu deixei por ti meu lar, fui peregrino aqui, não queiras, pois, desculpas dar. Que fazes tu por mim? É a letra do hino, na cruz morri por ti. Unicamente aquele que se reconhece como pecador poderá apreciar a graça de Cristo, poderá ser salvo por Cristo. Quem não sente que tem que mudar nada, não conseguirá ver o que Cristo fez por ele. Quem não se sente egoísta, quem não se sente perverso, quem não se sente corrompido, não apreciará a pureza. Queridos irmãos, eu nunca apreciei a pureza
eu sempre apreciava a impureza. Talvez é porque eu assistia muitos programas de TV, mas eu queria ter tatuagem, eu queria, né, usar aquelas camisas bem pop, né, bem jovens, eu queria um corte de cabelo, né, sofisticado de acordo com as modas do mundo. Meus pais queriam me pentear, assim, aquele cabelo igual está hoje aí, né, dividido para o lado. Eu falava, pai, ninguém vai querer me namorar, né, eu tô com essa cara de crente, as pessoas acham que eu não vou fazer nada de errado, que eu não topo nada. E meus pais, não, você não tem que fazer nada de errado. Então eu queria usar um cordão, né, aquela roupa, aquele short que ele fica no meio do quadril mostrando ali a sunga, a cueca. Então, eu não gostava da pureza. E Jesus teve que trabalhar em mim para que eu pudesse começar a gostar da pureza, de querer estar perto de pessoas puras, pessoas que não falam palavrões, né, pessoas que querem fazer tudo certinho. A nossa natureza é inclinada ao mal, nós não queremos fazer tudo certinho. Mas nós precisamos reconhecer essa nossa inclinação para aspirar, desejar a pureza. Somente ao vermos nosso total desamparo e renunciarmos a toda a confiança própria, poderemos nos apegar ao poder divino. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder externo. Esqueça que você vai fazer algo sozinho. Você só pode obedecer pela graça, né? Agora, é um processo diário. Enquanto aqueles que confiam em si se baseiam na perfeição de seu próprio caráter, perdem o falso manto de justiça. Quando submetidos à tempestade da prova, os verdadeiros justos, quando vem a prova, mostram o caráter de Cristo. Como é que é assim? Aquele ditado, quando a maré baixa, nós vemos quem estava nadando pelado. Às vezes a pessoa tem a aparência de cristão e ela é espremida, ela é provada, ela é testada e ela perde, né, o seu cristianismo, quer seja por palavras, por atos, às vezes perde até a sua fé. Então ele revela que ele estava nadando com as próprias forças. Quando a maré baixou, ele estava nu. Agora, aquele que está revestido de Cristo, quando vem a dificuldade, as pessoas veem, ele continua revestido de Cristo. Então, esse texto aqui fala da renúncia própria, sacrifício pessoal, né, longanimidade, confiança cristã, são os frutos diários a serem produzidos. Não adianta a pessoa, ele é vegetariano, ele agora está morando no campo, ele agora está vestindo, mas ele não pratica a paciência, o perdão, né, o amor. É claro que ele deve praticar essas coisas sem omitir aquelas. Tudo é importante na santificação. Muitas pessoas falam assim, mas o fulano de tal, ele não usa joias, né, mas usa uma roupa inapropriada. Olha, que bom que ele, né, acerta num ponto, agora tem que acertar em todos. Você entendeu? Não adianta querer desclassificar a santificação dizendo que ele está em falta em um ponto. Então, que bom que ele faz algo certo, agora ele precisa fazer o certo naquele ponto também. É tudo, tudo bem? Dependência de Deus. O verdadeiro seguidor de Cristo não fará pretensões arrogantes de santidade. É pela lei de Deus que o pecador se convence de seu erro. Ele vê sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita justiça imposta por ela, e isso o conduz à humildade, ao arrependimento. É reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo, e continuando a andar com ele, obterá o pecador mais clara compreensão da santidade do caráter de Deus e da natureza abrangente dos seus requisitos. Verá mais claramente os seus próprios defeitos e sentirá a necessidade de contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. Como eu expliquei, é algo contínuo, não termina nunca. E para você saber qual que é a vontade de Deus, tem que ler a Bíblia, não é? Não pode ser o que você acha. Para saber a vontade revelada de Deus, tem que ler o Espírito de Profecia, sim lá, o Lar Adventista, Testemunhos para a Igreja, volume 1. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Se você não ler, não vai saber. E aí vai ficar dando opiniões da sua cabeça, vai ficar com preconceito. Quando você vê o irmão querendo se tornar vegetariano, ele fica com preconceito, é porque você nunca leu o que talvez ele leu. No dia 1
nós vimos que um dos principais perigos é substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. O irmão leu que Deus deseja que o povo dele retorne ao Éden. Ele leu isso, ele estudou. E aí ele está se tornando vegetariano. E você não leu, fica cheio de preconceito. Ah, ele é perfeccionista, ele não sei o quê. Mas você nunca leu. Você nunca leu os testemunhos para a igreja. Irmãos, está tudo em português. Não pode haver um ancião de igreja que nunca leu os testemunhos para a igreja. Pelo menos o volume 1. Não pode ter um pastor que nunca leu testemunhos para a igreja. Não pode haver um presidente de associação que nunca leu testemunhos para a igreja, volume 1. Não pode. Então, quando nós lemos aquilo, nós vemos quão pecador nós somos. Aqui que está. E aí você fala, misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Eu quero ser santo. Eu quero me adaptar a todos aqueles textos bíblicos que nós lemos aqui. Aquilo é o padrão, né? Eu quero que Cristo viva em mim. Eu quero produzir o fruto do Espírito e não o fruto, não as obras da carne. Muitas pessoas, com uma falsa alegação de santidade, dizem assim, Cristo vive em mim, é isso que importa, ele morreu na cruz. Ele está confundindo a obra que ele fez por nós com a obra que ele quer fazer em nós. Se Cristo realmente vive em você, se é Cristo que é o poder externo que ajuda você a obedecer, se é o Espírito Santo que está produzindo os frutos, eu pergunto, quais os frutos que você produziu na semana passada? Ali está a prova de quem está vivendo em você. Os frutos produzidos foram produzidos pelo Espírito ou foram produzidos pela sua carne? Você morreu e Cristo está vivendo em você, ou você ainda não morreu? Que Deus nos ajude a morrer a cada dia para o próprio eu, a ler as orientações de Deus e a nos conformarmos com tudo, seguindo o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ore comigo. Senhor Deus, grande e poderoso é o teu nome, mas nós somos tão pequeninos diante da tua presença. Estamos tão envergonhados diante da tua face porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, Senhor. E às vezes ficamos sem esperança de que iremos vencer em Cristo. Mas pelas tuas muitas misericórdias, opere em nós o querer e o realizar. Tome o nosso coração. É tua propriedade. Não podemos sequer oferecê-lo a ti, Senhor. Não conseguimos lhe dar o nosso próprio coração. Por isso pedimos que o Senhor tome o nosso coração. Pedimos que o Senhor guarde os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, para que possamos fazer toda a tua vontade. Pedimos que o Senhor ajude-nos a lermos e a estudarmos a tua revelação para sabermos qual é a tua vontade. Intercedemos aqui também pelos enfermos, pelos necessitados, pelos aqueles que estão com transtornos emocionais e espirituais. Por favor, Senhor, abençoe a cada um deles. Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, para que, quando o Senhor retornar, quando Jesus retornar, possamos ver a face de Cristo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.